Ok, então vamos lá. Vamos pegar um trecho da última aula. Eu vou reler. Se você for alguém assolado por carência, é possível que se encontre em tal estado de confusão que sua mente esteja bloqueada pelo medo de que não haja suficiência e que às vezes ache muito difícil aquietar a mente o bastante para uma meditação tranquila. Mas há uma maneira de você poder meditar mesmo com esses pensamentos perturbadores predominando em sua consciência. Sua mente assentará em tal paz e tranquilidade que Deus será capaz de lhe falar sobre o suprimento. Bom, o que ele quer dizer nesse trecho aqui? Que é uma identificação, né, do lado externo com as coisas materiais. E isso causa transtornos mentais. Então, logo a gente não tem paz e não consegue sair desse estado nem para meditar. Então, vamos continuar aqui. Vamos para o exercício agora que ele está sugerindo. Pegue um dinheiro qualquer, seja moeda ou papel, e ponha-o na sua frente. Olhe para ele. Se puder ver o mesmo que eu vejo, concordará que se trata de algo tão morto quanto uma porta, inanimado, sem vida. Se continuar a olhar para o dinheiro e continuar com as suas cogitações, seu pensamento provavelmente se voltará para a origem desse dinheiro e sobre como veio parar em suas mãos. Talvez alguém o tenha dado a você como uma expressão de gratidão ou de amor. Ou, se o tiver ganho, representa o pagamento que recebeu por um serviço de qualquer natureza. Aí poderá pensar nos possíveis usos dele. Como peça de metal ou de papel, não tem valor algum para você, mas pode ser usado como meio de troca, para vender ou comprar de um jeito ou de outro. Você começa agora a perder a visão desse objeto como dinheiro e adquirir a visão de suas funções como algo útil, amável e generoso. Tão logo a sua mente tenha ido para além do dinheiro em si, começará a perceber por que esse dinheiro diz respeito a você. Uma vez que seja capaz de olhar para o dinheiro, verá que, longe de ser o suprimento para você, é você que lhe fornece a sua capacidade de poder. Então, o que Joel quer dizer aqui? Na verdade, é uma identificação com o dinheiro como sendo um suprimento. E isso não é real. Porque todo suprimento, ele antecede o dinheiro. Né? Quem é que forneceu o dinheiro? O suprimento invisível, é aquele que habita em nós. Então, seria do não manifesto para o manifesto. Então, quando a gente olha para o dinheiro, nós temos um condicionamento da mente de classificar ele como suprimento e dar poder para ele. Então, quando a gente perde o dinheiro, nós ficamos desconfortados, ficamos tristes, com raiva, em depressão. Por quê? Porque nós classificamos ele como sendo o nosso suprimento, sendo que ele não é o suprimento. Então, quando a gente começa a olhar para ele com outros olhos, olhar para ele através da presença que existe em nós, porque foi ela quem nos trouxe o dinheiro. É do não manifesto para o manifesto. Nós começamos a tirar esse condicionamento. Né? Então, a gente inverte a mente. Então, aquela mente que olha, aquela mente condicionada, aquela mente do ego, a mente universal de dois poderes, olhando para o dinheiro e classificando ele como sendo o meu suprimento, é invertido para a mente de que trouxe o dinheiro, que é o suprimento invisível. Então, eu começo a classificar ele como sendo algo comum. Ele não tem poder. Por outro lado, ele chega até as minhas mãos através da presença que me trouxe por algum motivo. Boa noite, Thalita. Boa noite, Oni. Oi, Reginaldo. Boa noite. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, quando a gente tem um sentido pessoal do dinheiro, eu classifico ele como tendo um personagem
né? Dizendo que é ele que vai me trazer as coisas, é ele quem vai comprar, é ele quem vai me fornecer o meu bem-estar, é ele quem vai me trazer a minha segurança. Eu já dei um sentido pessoal para ele. Ele tem poder, ele pode me manipular e, consequentemente, vai me trazer a dualidade, né? Eu vou ficar sempre à mercê dele. Então, o exercício que o Joel traz é nada mais nada menos do que a gente inverter essa mente. Eu saio dessa mente do ego que olha para ele como sendo o responsável, né, por tudo aquilo que eu preciso, e vou para dentro olhar para aquele que me trouxe o dinheiro, né? Então, quando alguém me dá alguma coisa, seja um objeto, um dinheiro, o próprio dinheiro, ou eu sou beneficiada através de um trabalho, eu conquistei alguma coisa, é de Deus para Deus, porque não tem outro ser além dele. Então, só ele pode me conferir isso, só ele pode me dar esse poder. Não pode ser o dinheiro. Na verdade, o dinheiro ele nem existe, né? Tudo que está aqui na matéria do lado de fora é suscetível, é ameaçado. Então, ele pode ser ameaçado, logo ele não existe. O dinheiro foi criado pelo humano e não por Deus. Mas quem é que traz ele? Quem é que faz o fluxo acontecer? É o suprimento invisível. Então, quando eu começo a inverter essa mente e praticar essa desidentificação, né, com o dinheiro, eu começo a ganhar mais paz interior, eu ganho mais produtividade, eu não fico refém desse dinheiro. Porque eu sei que a qualquer momento vai ser suprido. Né? Eu vou receber esse dinheiro, seja de alguém, seja através de um trabalho, né? Não importa, ele vai chegar até mim, porque só Deus pode me trazer ele. É de Deus para Deus. Então, a outra pessoa que me trouxe esse dinheiro, ela também está sendo um instrumento de Deus. Mas, ao mesmo tempo que eu estou recebendo, eu tenho que fazer circular esse dinheiro. Eu não posso ter sentimento de posse, porque ele não pertence a gente. Ele é apenas um empréstimo, né? Então, aqui Joel fala, se você está olhando para ele, você faz aquele exercício, né? De você ainda por um segundo ter uma cogitação sobre ele, você vai precisar voltar, né, lá atrás e ver assim o que antecede o dinheiro, porque se ele foi manifestado na matéria, é porque antes dele existiu uma energia, existiu um suprimento, existiu uma consciência que o manifestou. Então é do espírito não manifesto para o espírito manifesto. Vamos continuar. E um dos trechos importantes dos livros do Joel, que ele diz o seguinte: suprimento é igual gratidão. Então, quando eu sinto gratidão por tudo que flui, né, por tudo que acontece, por todas as graças que me são dadas, isso também vem em forma de suprimento. Né? Mas não é aquela gratidão banal que nós ficamos agradecendo verbalmente ou mentalmente o dia inteiro. É um estado de sentir. Se eu não sentir isso, se eu não sentir essa gratidão, é em vão, né? Nós estamos apenas com a parte mental, com a parte racional. No tempo em que sua mente se deslocou do reino visível para o invisível, a paz o invadiu. Você se tornou quieto e chegou a uma completa tranquilidade, na qual pode receber uma revelação de Deus sobre a verdadeira interpretação do dinheiro. Seguindo esse procedimento com qualquer coisa com a qual tenha sérias preocupações ou problemas, ao qual esteja excessivamente apegado, será levado à interpretação correta e à compreensão da sua função na sua experiência pessoal. Por exemplo, ao passo que a aquisição de dinheiro é geralmente considerada como algo desejável e a dependência do algo é considerada um mal. O alcoolismo pode ser encarado sob muitos aspectos como um problema de suprimento. O que ele quer dizer aqui?
antes da gente voltar no dinheiro e falando do álcool. Geralmente, quando as pessoas se encontram em problemas que elas não conseguem visualizar uma solução, elas recorrem ao álcool, né? Porque ele traz um estado de anestesia, de fuga, né? De fuga de você não olhar para aquilo. Então, ele acha que ele indo para o álcool, ele vai solucionar algum problema de suprimento, né? E aí a gente classifica e dá poder para o álcool, como ele sendo ruim e o dinheiro sendo bom. Sendo que eu posso pegar o dinheiro e utilizar ele para coisas que são, digamos assim, que não tem um reto pensar, um reto viver, um reto agir. Eu posso estar utilizando o dinheiro, por exemplo, para comprar drogas ou pagar alguém para fazer alguma coisa que não seja verdadeira, né, que não seja real dentro dos conceitos, né, de Deus. Então, olha de novo aí a dualidade, né? Eu classificando o dinheiro como bom ou ruim, sendo que ele não tem essa classificação, ele não tem esse poder, e classificando o álcool como ruim, né? Ele não é nem bom nem ruim também, porque, de novo, eu vou estar colocando poder nos dois, né? Então, quando eu tiro essa identificação, essa dualidade de tudo que é externo, eu não fico mais refém. Essas coisas, elas não vão mais agir na minha mente ou no meu dia a dia. Ela não vai ter mais poder sobre nada daquilo que eu fizer. Então, eu ganho liberdade. Essa é a verdadeira liberdade da mente. É quando ela não está presa, né, em gatilhos, em grilhões que me fazem ficar refém de tudo aquilo que eu vejo, né? E a mente, ela costuma fazer interpretação. Então, vamos pegar o trecho aqui. Aí eu fiz uma pequena análise aqui do lado, né? Quando liberamos todos os nossos problemas para a mente de Deus interpretar, ganhamos paz interior, tranquilidade, pois saímos da percepção equivocada de que temos o poder de resolver sozinhos. Né? Então, o que essa parte aqui eu interpretei? Que até mesmo essa questão, né, da matéria, eu não posso fazer uma interpretação sozinho. Eu preciso que a onisciência, né, a consciência, ela faça a interpretação correta. Por isso que no curso em Milagres, né, quem estuda tem um exercício que diz o seguinte: acima de tudo eu desejo ver. Por quê? Porque a minha limitação aqui como humana é muito grande. Então eu posso estar equivocada quando eu estiver julgando alguma coisa. Quando eu estiver olhando para esse dinheiro, para esse metal, eu posso estar equivocada. Então, qual que é o exercício? Eu vou para essa mente unificada, vou para a onisciência e peço, né, para essa presença, para o Espírito Santo, seja qual nome a gente queira dar, né, porque é a mesma coisa, que faça uma interpretação correta daquilo e solto, porque só ela é capaz de dar a interpretação certa. Eu sozinho nada posso fazer, mas aquele que habita em mim, sim. Né? Então, esse é um outro exercício que a gente vai praticando dia a dia. Uma mente sem treino nada pode fazer. Então, eu faço todos os dias um pouco. E quando eu estiver assolado, né, por essa carência, por essa interpretação, por esse medo que nós temos de ficar sem, né? Porque se eu tenho medo de ficar sem, é porque eu estou duvidando daquele que me trouxe. Eu estou duvidando do reino que há em mim, eu estou duvidando da presença, eu estou duvidando de que tudo já me foi dado, né? Então, esse exercício ele tem que ser feito diariamente, porque a nossa mente ela está condicionada há muito tempo, ela está viciada nesses condicionamentos e sozinho a gente não consegue. Então, é um exercício que você tem que assumir uma responsabilidade de começar, de iniciar, porque o Espírito Santo ou a presença, ela não vai fazer por você se você não der essa abertura. Por isso que a gente fala da receptividade à presença. Se não estiver receptivo, você não consegue fazer essa desidentificação.
eu ver se tem mais algum ponto importante aqui. Aí eu anotei. Ao descansar neste lugar de onisciência, a verdade sobre aquilo que achamos que sabemos é nos revelada. Não é possível ver a verdade, pois estamos agindo no sentido pessoal, que é aquilo que eu acho que eu estou passando, né? A carência. Então, eu não tenho, eu estou sendo punido, né? Por que que isso só acontece comigo? E não tem nada a ver, né? Eu tiro a pessoalidade das coisas, das situações, e deixo a presença agir. Bom, aqui foi já do álcool. Continuando. Quando alguém começa a descobrir que o álcool tem um poder que não é nem bom nem ruim, perde todo o gosto por ele. E isso é também verdadeiro para a gula e para o tabagismo. De fato, muitas pessoas gostariam de concordar que tais coisas não têm poder maléfico, mas concordarão pacificamente que tais coisas têm o poder de nos trazer prazer ou satisfação. Enquanto alguém lhes conferir algum poder, tanto para o bem como para o mal, será mantido em suas garras. Muitos alcoólatras têm sido curados pela compreensão de que não há poder maligno no álcool, mas têm tido sucesso maior em lidar com esse problema específico pelo conhecimento de que não há poder benigno no álcool. Ou seja, aqui Joel diz o seguinte, ele já tirou o condicionamento desse tema em particular nos dois sentidos. Ele não é nem maligno e nem benigno, né? Mas ele quer dizer o seguinte aqui, que quando ele começou a tratar os pacientes dele com problema de álcool, ele não foi pelo lado maligno, ele foi pelo lado benigno, né? Talvez aqui tenha sido uma intuição, uma inspiração que ele teve, de em vez dele dizer, né, do lado negativo, ele tirou o lado positivo. Por quê? Porque o álcool, ele tem as suas questões de fuga, né, de prazer, de achar que aquilo é a solução para algum problema. E, de fato, a gente vê que muitas pessoas se tornam dependentes porque elas começam aos poucos a usá-lo para obter algum benefício, algum prazer momentâneo de algumas situações pequenas, mas não existem transtornos pequenos nem grandes, só existem transtornos. Então, ele começou a dizer para os pacientes que ele não é tão benigno como a pessoa acha que é, né? E aí ele tirou esse condicionamento. Então, aqui ele, mais uma vez, fala, né, do poder, né, que não tem nem bom nem mal, mas ele estende também para outras coisas, né? Como a gula, o tabagismo, né? Porque assim, quando você personaliza, né, o objeto, você personaliza o bem que você tem, você já classificou ele de alguma forma, então a sua mente ela já ficou escrava novamente, né? Então, pessoas que têm o hábito de fumar, né, e tá lá, né, isso, causa aquilo, tudo está na mente. Se a mente ela estiver num estado de culpa, num estado de identificação que aquilo vai ter poder sobre ela, já criou ali um link para manifestação, né? É óbvio que nós não estamos falando aqui de extremos, né? Uma pessoa que vai fumar uma caixa, né, de cigarro por dia, ela pode sim desenvolver isso no físico, porque existe ali uma reação química. Mas nós estamos falando aqui de coisas simples do dia a dia, né? Quando eu tiro esse condicionamento da mente, e eu incluiria aqui, inclusive, eu incluiria o açúcar, né? Que a gente tem aí a questão do açúcar, que o açúcar ele é mau, ele causa aí alguns problemas, inclusive tem aí relatos de câncer, né? Que ele causa acidez, etc. e tal. E eu assistindo outro dia uma palestra do David, acho que Hoffman, do Curso de Milagres, e uma pessoa dizendo que a avó de 90 anos comia muito açúcar. E ela acabou falecendo naturalmente, mas não tinha no seu corpo indícios
de que foi o açúcar que causou, né, aquele mal. Então, para você ver, né, que uma mente sem culpa não sofre. E Joel, ele fala disso aqui nas entrelinhas. Né? Joel, ele não estudava questões aqui do ego, sombra, mas ele sabia muito bem como abordar isso através da presença. Né? Sem ele ter esse conhecimento, ele já conseguia estender, né, esse tema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar aqui para vocês. Aqui eu coloquei o seguinte. Aquela pessoa que deu poder ao álcool, né, e externalizou algo que já estava em seu inconsciente. Né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, as pessoas que tomam álcool e ficam agressivas. Né? Na verdade, a agressividade ela não veio do álcool. Ela já está no inconsciente da pessoa. Ela já está num estado, né, de desconforto mental, já tinha alguma coisa ali que ela usou o álcool para externalizar aquilo que está no inconsciente dela, né? Por isso que ele fala que o álcool não é nem mal nem bem. Na verdade, é o que está na sua consciência, no seu inconsciente que traz para o consciente e se revela. Então, o álcool ele só foi um start para a pessoa manifestar aquilo que já estava ali dentro. Fazer mais uma parte aqui e a gente deixa o resto para quinta-feira, tá? Essa parte que eu coloquei como a cereja do bolo, ela é um pouco mais extensa, mas eu vou fazer só um trechinho hoje e na quinta-feira a gente continua, porque vai entrar na parte da moça que faz a projeção de sombra no marido por causa do álcool. E esse start, essa intuição que o Joel teve foi, assim, sensacional, porque aqui ele revela as projeções do inconsciente, né, e do entrelaçamento dos inconscientes das pessoas, de como que uma projeta a sombra na outra. Então, eu vou ler esse trechinho aqui para gente. Diversos anos atrás, um caso muito interessante foi me trazido por uma mulher que dizia, em grandes prantos e em seu virtuoso horror, que o marido havia chegado a um ponto de se recusar a trabalhar, que ela tinha de suportá-lo e que ele ficava deitado na cama o dia todo, a não ser no dia em que ela recebia o pagamento. Quando então levantava e saía para comprar o suprimento semanal de uísque, usando para isso o seu suado dinheiro. A situação já era mais do que ela pudesse levar adiante, mas ela se interessara por puro espiritual e queria saber o que eu poderia fazer espiritualmente por isso. Bom, o que Joel quis dizer aqui, né? Essa história ela traz uma clareza quanto às projeções de sombra. O marido que se recusava a trabalhar e a mulher que tinha desgosto em suportá-lo nessa situação. Além disso, o gosto de todo o gasto, né, de todo o dinheiro ia para a bebida. Nós não sabemos de fato sobre os detalhes, né, que existe entre essa relação da mulher com o marido. Mas aqui, só nesse trecho, já dá para a gente captar a projeção de sombra, né, que ela tinha em relação ao marido, né, em relação ao medo que ela tinha dele ficar viciado no álcool, porque ela tinha na mente dela a percepção de que o álcool era ruim. Então, ela pegou essa projeção, né, do mal, que o álcool, ele é do mal, né, ele faz um estrago, então ela projetou isso na mente do marido, o marido recebeu essa projeção e começou a usar o álcool e ainda usar o dinheiro dela. Porque como ele estava, né, sem trabalhar, só ela que trabalhava, então ela tinha que ainda fornecer o suprimento para ele, que era o dinheiro. E além disso, ela tinha que suportá-lo. Então, veja, além, né, dela projetar o medo dele ficar sem trabalhar, ela projetava que aquilo para ela dele ficar em casa era um desgosto.
né? Então, olha só os níveis de projeção aqui. Projeção do álcool, projeção de ter que sustentá-lo e projeção ainda de que ter que suportá-lo dentro de casa. Então, na verdade, ele só recebeu tudo aquilo do inconsciente dela, que ela projetou, ele atendeu um pedido dela e fez exatamente o que ela tinha medo, que é beber, gastar o dinheiro dela e ainda ficar em casa. Por quê? Porque ela tinha um condicionamento na mente. Ela tinha ali uma percepção equivocada sobre o álcool e sobre o próprio marido, né? Então, essas projeções, elas acontecem o tempo todo, principalmente em núcleos, né, próximos, em núcleos familiares, né, de relacionamento, o quanto o outro, na verdade, acaba nos punindo, porque há no nosso inconsciente um pedido de punição porque nós nos sentimos culpados. E esse trecho fala disso. E mais para baixo tem ele relatando da inspiração dele, que ele dá uma orientação para ela, que isso deixa ela chocada, mas ele dá uma orientação assertiva, porque ele recebe isso da presença, né? Porque todas as orientações são da presença, e ela consegue, né, sair desse estado, mas ela não sabe disso, nem Joel sabe disso. Ele faz a orientação correta, ele vai para o Espírito Santo, ele recebe a orientação, mas ele não sabe que ele está trabalhando ali uma questão de projeção de sombra. No próximo parágrafo, a gente vai ver na próxima aula como é que ele relata isso, né? Então, essas questões de projeção, né, de sombra, né, entre as pessoas, ela é muito comum e ela está toda no inconsciente. O quanto a gente pode estar interferindo e recebendo do outro aquilo que está só um pedido dentro do nosso inconsciente. E a gente não se dá conta, né? Então, por isso que é importante quando a gente receber alguma coisa do lado externo que não digamos assim, aceitável, não tem fundamento aquilo não faz sentido, você tem que pedir para que a presença faça uma correção, né? E pede para mostrar a verdade sobre aquilo que está aparecendo, porque você não sabe o que é. E nós podemos correr o risco de fazer uma percepção equivocada. Bom, a gente tem mais uns 5 minutos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o próximo parágrafo ele é um pouco mais longo e eu prefiro falar na próxima aula, né, no próximo estudo, porque tem detalhes nesse trecho que são muito interessantes. Então, eu quero deixar ele para a próxima reunião. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, quiser comentar, quiser perguntar, pode abrir aí o microfone. Temos mais uns 5 minutinhos. Ninguém quer falar nada, gente? Quem quiser, fica à vontade aí. Não tenha dedo. Somos todos um. Somos todos... Estamos todos no aprendizado aqui. Bom, depois vocês comentam se vocês acham que 40 minutos é pouco, se está o suficiente. Eu acho que 40 minutos a gente consegue fazer uma boa análise de trechos que não são muito longos e a gente não se perde, né? Fica 1 hora, não que não seja bom, né? Eu acho que tem gente que aprecia, gosta, mas de repente 40 minutos não fica muito maçante, não fica muito pesado, né? Você consegue, acho que, absorver bem. Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada por vocês terem vindo, foi muito bom.
Quinta-feira nós estamos aqui 8 horas de novo para fazer o restante, tá? E interajam lá no grupo. Quem quiser fazer pergunta pode fazer, deixa lá. E a gente vai interagindo, vai trocando as informações. Tá bom? Desejo aí uma ótima noite, uma ótima semana para vocês. Fiquem na presença. Gratidão. E a gente vai... Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigado, Boa Vanessa. noite. Obrigada, Regi. Obrigada.